Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados de Deus, bom dia. Hoje, sexta-feira, da 9ª semana do tempo comum, e a cor do tempo é verde. Eu desejo que o amor de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, e do Espírito Santo, que nos santifica, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje é Marcos 12, capítulo 12, do 35 ao 37. Jesus estava no templo pregando, e os mestres da lei e os fariseus ficaram angustiados. Como é que Jesus dizia que era filho de Davi, se o próprio Davi chamava o Messias de Senhor? Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer a palavra de Jesus. Penso que no tempo de Jesus, o povo, os doutores da lei e até os próprios apóstolos, discípulos, faziam uma breve confusão, porque Jesus falava de uma coisa e eles entendiam outra. Quando Jesus, por exemplo, falava matar a sua vida para ganhar a vida eterna, ele não estava falando da morte do corpo, ele estava falando da morte do espírito, da morte da alma, não era do físico, né? Quando ele fala aqui que é filho de Davi, ele não está falando do filho físico, ou melhor, do filho espiritual, não. Ele fala que é filho na descendência de José, já que José era o pai biológico de Jesus humano. Então, essa filiação de Davi era uma filiação de ser dependente da genealogia, a dependência, e humana. Claro que não era divina. Jesus era divino, filho de Deus. E aí eles faziam essa confusão danada, né? Mas o que Jesus falava era que ele era filho da descendência de Davi e como humano. Mas Jesus não queria ser um rei como os reis eram. Jesus se proclamava um autêntico rei, um rei supremo, um rei todo-poderoso, um rei dono de todas as coisas. Isso é que ele era, porque ele era Deus. Ele tinha consciência que era Deus. E Deus, nosso Senhor, é o nosso Senhor que é dono de todas as coisas. Todo poder emana dele. Ele não falava de um reizinho qualquer. Falava de um rei que construiu o mundo. Ele falava de um rei arquiteto da humanidade. Um rei que tudo pode. Um rei que tudo podia. E eles nunca entenderam isso. E até muitos de nós hoje não entendemos também. Achamos, dizemos, falamos, mas na prática não sai. Na prática não sai aquilo que realmente somos. São João diz claramente: filhinho, vós sois filhos de Deus. E nós o somos realmente. E somos, mas para isso precisamos nos comportar e procurar ter a sabedoria divina que Jesus tinha. E se você quiser, meu irmão, minha irmã, ele lhe dá também essa sabedoria. Basta você ficar perto dele, ficar ligado nele, escutando a sua palavra, raciocinando o que é que ele queria dizer nas coisas, que está tudo escrito na Bíblia. Logo você vai aprender com ele toda aquela sabedoria divina que ele tinha. E você não vai se enrolar em parte alguma no mundo. Em todos os momentos que
alguém lhe imprensar por alguma coisa, você só precisa abrir a boca, que as palavras vão saindo normalmente, sem você ter muita dificuldade. Sem você ter muita dificuldade. As palavras vão saindo, né? Não é mágica, não é macumba, não, nada disso. É apenas o Espírito Santo que fala em você. Você não é médio também não precisa ser médio. O Espírito Santo fala. Só que precisa saber uma coisa, o Espírito Santo fala na hora que ele quer. E o que ele quer, não é você que vai direcionar o que o Espírito Santo vai falar. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu não escrevi uma pregação todinha, levei o papel, e quando estava lá no púlpito do altar, que começava a pregação, o papel estava me atrapalhando. Eu tentava seguir o papel, mas não ia, tudo que eu ia falar não estava no papel, né? E aí o que eu vi? Eu não vou mais olhar esse papel, tá? Porque já aconteceu várias vezes isso comigo. Então o que eu faço agora? O máximo que eu faço é dar o tópico, para não repetir. Eu falo isso e pronto. E aí vai saindo, o Espírito Santo vai falando. É isso que Jesus falava. Ele era o rei nesse sentido. Ele era o filho de Davi, como ele dizia, o filho de Davi, enquanto descendência do José, que era o seu pai adotivo, seu pai biológico, né? Pai adotivo. Era o pai adotivo do humano Jesus, porque o pai biológico realmente era Deus. Era o pai biológico e o pai espiritual. O pai adotivo que criou era São José, que era o descendente de Davi. É isso que ele falava. E o reinado que ele pregava era o reinado da vida eterna. Ele não pregava o reinado da terra. Como nós não devemos também ter ilusão desse reinado da vida eterna. Por isso que esse reinado só atrapalha o reinado eterno, o reinado do humano. Porque ele vai procurar fazer tudo aquilo que a terra manda, que o mundo manda. E aí acaba se prejudicando no outro reinado, no reinado eterno, que é o mais importante. Amém? Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha um abençoado dia.